lance a besta. E aí, galera? Gente, vocês estão animados? Tem muita coisa acontecendo na igreja. Não, mas... Enfim, né? A igreja edificando não para. A igreja edificando não para. Aleluia. Glória a Deus. Gente, só reforçando aí o aviso do Interns Experience, a gente vai ter o privilégio, né, nesse mês de julho, de fazer uma parceria com a Escola Ver. Não sei quantos conhecem, mas a gente tem, vamos dizer assim, absorvido muita coisa da galera da escola, que já ministrou com a gente aqui, o Fábio Coelho, já esteve conosco no Interns também, Experience do ano passado, o Guilherme e a Giovana, lá do Convergência, Campinas. A gente provavelmente vai ter alguns outros módulos. A gente teve, né, um módulo de Apocalipse na nossa última imersão da Escola Ver, e especificamente nessa semana onde nós vamos ter essa parceria com a Escola Ver, a gente vai fazer uma imersão no ministério profético, né? Então, se você tem esse desejo de se aprofundar mais em perspectivas proféticas, o ministério profético, a vocação e o dom de profecia, venha. E na segunda semana a gente vai falar sobre comunhão de verdade. E aí a gente vai ter a presença de amigos também aqui da UAM, o pessoal do Jesuscope vai estar aqui com a gente também, o pessoal dos Bravos. Então, crie expectativa, tem muita coisa boa acontecendo, e você corre o risco de talvez perder por não criar expectativa. Então, fala para quem está do teu lado, fala assim: expectativas foram criadas, que você vai pagar a minha inscrição. Caracas. Beleza. Gente, não sei quantos souberam aí, na semana passada, né, o Michael trouxe uma palavra e eu pude assistir à distância, depois, com calma. Quantos estavam aqui na semana passada e foram tocados aí pela mensagem? Foi muito profunda. Eu tinha visto a mensagem na sexta e eu pedi um help para ele e falei: cara, repete a mensagem que vai dar certo, que foi muito boa. Na semana passada a gente passou alguns sustos, né, com a Zoe. Na sexta-feira ela ficou internada, saiu na terça-feira dessa semana. Na terça? Isso. E ela teve uma crise de asma por conta de uma broncopneumonia, coisa de criança, né? Assim. E aí foi um susto, porque eu não imaginava, eu estava aqui sozinho, a Gabi estava viajando, então foi bem sinistro, assim, eu fiquei bem tenso. E no sábado eu não estava em condições de trazer uma mensagem aqui com a minha cabeça, né, com a Zoe internada. Então, eu pedi ajuda para o Michael, mas eu quero agradecer a quantidade de gente que mandou mensagem de consolo e orando por nós. Graças a Deus ela se recuperou rápido, está em casa já, mais do que 100%. Eu acho que ela voltou com uma dose dobrada, né? Ela deve estar uns 200%. Mas está tudo bem, graças a Deus. A gente está agora toda a família junto. A Gabi voltou, aleluia, né? Eu já estava com saudade da minha esposa. Oxi! Vocês acham que eu ia ficar o que aqui? Para sempre ser ela? Tá maluco? Não? Que saudade dela, da Amy, enfim, né, a fofura da Amy. Enfim. E na semana passada, eu pedi para o Michael fazer a última mensagem da série que nós estávamos falando, vamos dizer assim, sobre amnésia, e eu queria dar start a uma nova série de mensagens que tem a ver um pouquinho com uma continuação do que nós vimos na série Amnésia, onde nós percebemos que existe uma inclinação dentro de nós a nós nos esquecermos de coisas que provavelmente nos impulsionaria para um lugar desconfortável da responsabilidade, da vida adulta, né? Então, a gente se esquece de coisas que nós precisaríamos fazer, porque nós evitamos, intrinsecamente, o ser humano ele evita, né, o conflito, ele evita a crise, ele evita a dor, o sofrimento. A mente humana foi programada para isso, e eu ouso dizer que a mente, o corpo,
a carne, os nossos desejos, eles foram corrompidos por causa do pecado. Então eles estão produzindo, sem que nós queiramos, produzindo o mal. Parece não fazer sentido isso, mas Freud vai dizer, né, que é um grande psicanalista aí, o pai da psicanálise, ele vai dizer que o homem, estudando e dissecando o homem, né, ele é médico e psicanalista, então ele estuda o comportamento e faz a analogia em como o corpo reage àquilo. Ele chegou numa conclusão de que o homem, ele carrega dentro de si um desejo pela morte. Ele vai dar o nome disso de pulsão de morte. Sem nós percebermos, nós estamos inclinados a destruir a nós mesmos. Os nossos desejos, eles foram corrompidos de alguma forma na nossa natureza, e eles estão apontando cada um de nós para um lugar de morte. E o que nós precisamos descobrir no meio do caminho é como criar uma margem, um contorno, uma borda para que os nossos desejos não extrapolem. Ele vai usar o nome até mais agressivo: nós precisamos castrar os nossos desejos, como se nós fôssemos um animal com instintos pervertidos. Então, ele vai falar exatamente nessa linguagem. Se nós não aprendermos a colocar margem e borda naquilo que nós desejamos, nós fatalmente criamos um caminho para a nossa própria cova, para a nossa própria morte, ou paralisia, ou estagnação. E o que eu quero falar ao longo dessas próximas 4 semanas é sobre idolatria do desejo. Fala para a pessoa do seu lado e fala assim: o que você mais ama? Pergunta para outra pessoa assim: o que você mais ama? Agora, faça essa pergunta e associe isso à comida. Qual é a comida que você mais ama? Pergunta para a pessoa do seu lado aí e escute o que ela fala. Qual é a comida que você mais ama? Se você pudesse hoje pedir para a minha pessoa preparar um jantar para você na minha casa hoje, você falaria assim: Bicudão, faz isso aqui que vai ser massa. O que você pediria? Pizza? Porque massa. Pô, foi uma piada, gente. Mas a gente está habituado, né, a olhar sobre a perspectiva da nossa humanidade segundo as filosofias que de alguma forma a gente aprendeu na escola. Quem aqui lembra de algum filósofo que você aprendeu na escola? Ou na faculdade, sei lá. Sem Nietzsche, quem mais aí? Os mais antigos, né? Aristóteles, Sócrates, Platão, né? Beleza? A gente está na mesma vibe. Mas tem os mais modernos, como Descartes. Quem aqui lembra de Descartes? Eu não lembrava, eu tive que ler para lembrar. Mas existe uma frase que a gente replica de Descartes, que a gente às vezes fala, nem sabia que era dele: penso, logo existo. Quem aqui já nunca pensou nisso? Então você existe. Mas penso, logo existe é uma colocação muito mais filosófica do que esse resumo. Porque o lance que ele está propondo é que a capacidade de você perceber o mundo que você vive e corresponder a esse mundo te capacita a um lugar de existência, a um lugar de pertencimento a esse tempo e espaço. Então, pensar é mais do que uma coisa óbvia do ser humano, mas é uma capacidade que te habilita a existir no senso de tempo e espaço. Profundo, né? Mas é isso aí. Os filósofos, eles são difíceis de entender, né? Mas, de alguma forma, eles correspondem ao pensamento daquela geração, daquele tempo. E, de fato, faz sentido o que ele está falando, né? Quem aqui nunca... Tem um barulho estranho, né? É esse. Está ouvindo agora? Não. E tem uma tese dele, né, que é a tese que eles dão o nome lá de cartesiano, ou plano cartesiano, que fala muito sobre esses processos de aprendizagem, né, eu não lembro agora a sequência mais ou menos, mas são 4 pontos lá que ele estabelece sobre nós pensarmos, avaliarmos e aplicarmos as coisas. E, de fato, né, pensar nos conecta com o movimento da vida. Contudo,
se nós olharmos com atenção para as Escrituras, nós percebemos que o homem é mais do que um ser que pensa. O homem é um ser que deseja. Mistério. O homem é mais do que um ser racional. O homem, ele é um ser litúrgico. Você sabia que eu e você fomos criados para uma liturgia? Quando a gente fala o ser litúrgico, a gente está pensando a respeito, óbvio, do momento ali em que Deus, ele está revelando como ele dá a vida ao homem por meio de toda a criação. Em Gênesis 1, 2, a gente vai ver isso. Eu sempre gosto de trazer esse pano de fundo para a gente entender o plano de Deus. E Deus, ele está inserindo o homem em um lugar de comunhão com ele. Deus cria todas as coisas, coloca o homem, e a palavra diz que no capítulo 2, ele desce e habita com o homem, ele descansa a presença dele com o homem. Então, o que ele está habilitando o homem, criando o homem, é a como adorar a Deus. Como corresponder ao que foi revelado. Como desejar e ser saciado, satisfeito naquilo que nós fomos criados. Deus não está apenas diferenciando o homem de todo o restante da criação, dando a capacidade de pensar, mas Deus está habilitando o homem a corresponder ativamente à presença de Deus. Deus nos criou para adorar a Ele. O homem foi ensinado em um contexto em que não havia demanda da pressão da vida que nós vivemos hoje. Adão foi inserido em um lugar perfeito. Adão foi inserido num lugar de harmonia. Adão foi criado para ser plenamente satisfeito na presença. Adão foi criado de Deus para Deus. Ser satisfeito em Deus é entender que nós fomos criados dele, por ele, para ele. Então, o senso aqui em que nós fomos inseridos no jardim para ser satisfeito no lugar de comunhão, culto, é entender que aquele lugar era o santuário onde Deus estava colocando a presença dele. O que significa santuário? É um lugar que é santo. Porque ali subentende-se, no intelecto humano, de que a presença do ser divino aparece ali. Então, se Deus criou um lugar, colocou o homem e desceu lá, aquele lugar era como um santuário, era um lugar onde Deus estava andando e habitando. Portanto, a vida do homem era uma liturgia que apontava para a plena satisfação em Deus, porque o ápice de toda a criação era o homem adorar, responder a Deus. Nessa liturgia, eu estou fazendo uma introdução, né, e a gente vai parar num lugar mais prático, mas eu preciso mostrar aonde está essa fonte. Nessa liturgia original, o homem convidado a apontar seu amor e desejo ao Senhor. Nessa liturgia do Éden, Adão foi inserido a um lugar onde ele era satisfeito enquanto desejava, amava e adorava a Deus. Não sei se você sabe, mas a palavra Éden significa lugar de delícia. Significa lugar de deleite, lugar de satisfação. Ou melhor, lugar agradável. A palavra Éden significa agradável ao paladar. Porque ali Adão estava satisfeito, não lhe faltava nada. Então, a adoração é uma evidência essencial de todo ser litúrgico. Eu e você fomos criados para dar culto a algo. Nós não fomos criados para simplesmente vagar nessa terra e falar assim, não acredito em nada. Eu sou ateu. Eu não acredito em nada. Meu irmão, não se trata de você colocar um Deus ou algo no lugar de culto.
é que você foi criado para dar culto. Você foi criado para dar adoração. Você foi criado para amar. Você foi criado para desejar algo. Quem está entendendo aí comigo? Fala assim, hoje vai ser profundo. O desejo que brota no homem criado de Deus para Deus só pode ser satisfeito e consumado em Deus. Então, se Deus nos criou para desejarmos, amarmos e adorarmos a Ele, se nós removemos Deus da nossa vida, significa que eu e você jamais poderemos ser satisfeitos nessa vida. Porque só existe plena satisfação naquele que foi criado por Deus, em Deus. Pergunta para a pessoa do seu lado e diz assim, o que você tem amado? Pergunta de novo, o que você tem adorado? Agora pergunta de novo, o que você tem desejado? E aí, estamos chegando, hein? Quando Adão e Eva... Quando Adão e Eva, eles quebram essa comunhão com Deus, quando desobedecem, comendo o fruto proibido do jardim, eles, contudo, eles vivem essa realidade de desconexão, mas o que já havia consumido o coração de Eva e de Adão, vamos dizer assim, na conversa com a serpente, é que eles desejaram algo que não estava em Deus. Você entende que a desobediência quebra a comunhão, mas o desejo surge no coração antes de consumar o pecado. A conversa entre a mulher e a serpente é possível comer do fruto proibido e não morrer. Na verdade, quando você comer, os seus olhos vão se abrir e você vai ver o mundo como Deus vê. Você vai ser como Ele é. Então esse engano fere o coração, corrompe o desejo. Então antes de nós pecarmos, porque nós pensamos para pecar, ninguém peca por acidente, não é uma casca de banana que a gente escorrega e cai e fala assim, nossa, pequei. Não, ninguém desobedece de algo que você não sabia que não podia fazer. Desobedeci, mas eu não sabia que não podia. Então você não desobedeceu, se você não sabia. Mas o lance é que quando nós falamos de desobediência, nós estamos falando de algo que foi pensado, mas a questão é, por que nós desobedecemos? Porque existe um desejo em nós que nos movimenta em uma direção. A pergunta essencial para nós, o que nós temos desejado? Qual é o desejo que rege os seus pensamentos, comportamentos e hábitos? E eu quero abrir um parênteses aqui para indicar uma leitura. Na verdade, essa série foi muito inspirada nessa leitura, e que era um livro que eu ganhei do Interns, por sinal, no ano passado, eu acho. E eu tinha deixado ele no cantinho e tal, e quem viu as lives que eu fiz do Glorioso Caos, com o meu amigo Pedro Elias, que é o pastor de jovens lá, da Nova Aliança de Londrina, ele fez um estudo profundo sobre os assuntos que esse autor aqui explora. E esse livro aqui é o livro mais básico dele. Chama Você é Aquilo que Você Ama, do James K. A. Smith, O Poder Espiritual do Hábito. Esse livro, se eu não me engano, tem na livraria para vender. Eu recomendo a você comprar e ruminar esse assunto que a gente vai refletir ao longo dessas próximas semanas. Mas o lance aqui é que quando a gente fala eu penso, logo existo, é uma filosofia que a gente pode adotar, mas existe uma proposta de reflexão ao olhar para as Escrituras que é antecessora ao pensamento. A questão é se você está vivendo o amo, logo existo.
Ou melhor, desejo, logo existo. A pergunta é: o que você deseja é o que você se parece. O homem quis tanto desejar ser como Deus, que corrompeu aquilo que é essencial na criação do homem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você já parou para pensar que a proposta da serpente era tornar o homem igual a Deus? Mas a pergunta é, quando Deus vai criar o homem, o que ele diz? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Mas a proposta da serpente é: se você comer, você vai ser igual a ele. Mas Deus já havia criado o homem à imagem e semelhança. A essência de Deus estava no homem. Eu não estou dizendo que o homem era Deus, mas a essência, o desejo, o amor, a santidade. Você percebe que nós estamos vivendo em um mundo cujo o príncipe das trevas, que é Satanás, ele nos confunde, distorcendo as verdades que Deus prometeu para nós desde a fundação dos dias. Eu e você fomos criados segundo a sua imagem e semelhança, mas o que a mensagem desse mundo diz é que você precisa de algo que não tem em Deus para ser como Deus. É um convite a desejar as coisas que não estão em Deus, para ser como Deus. É como se eu só pudesse ser completo se eu pudesse acessar o que Deus está vendo, e então eu veria que existem coisas que não estão nele, que me tornam mais parecidas com ele, como se isso fosse uma realidade acessível. Então a gente começa uma jornada como homem caído, segundo Adão e Eva aqui, vazios de Deus, tentando preencher algo que somente a presença eterna de Deus poderia preencher, com coisas que perecem com o tempo, com pessoas que perecem com o tempo. O homem passa a desejar aquilo que é perecível, porque o vazio do eterno não está mais dentro de si. O pecado, ele remove essa realidade eterna no nosso ser. Então a gente passa a ser homens e mulheres buscando alguma coisa para preencher o lugar de culto nas nossas vidas, o lugar de adoração, o lugar onde a gente pode consumar o nosso desejo por saciar a nossa fome e sede de existir, de pertencer a esse tempo, de olhar para o futuro e falar assim: poxa, a gente tem um rumo, a gente está indo para algum lugar, então a gente está buscando alguma coisa para chamar de Deus, para chamar de Pai, para chamar de Senhor. E porque a gente não encontra mais Deus da forma como Ele planejou no início, nós estamos tateando o mundo para tentar encaixar algo no lugar de Deus dentro de nós. Nós fomos criados para ser satisfeitos nele. Nós fomos criados para satisfazer o vazio do nosso coração nele. Mas sem Deus, fora de Deus, o que nós vamos ficar procurando são coisas terrenas, tentando substituir um Deus eterno e celestial. Deixa eu dizer uma coisa para você: um namoro não pode substituir o vazio de um homem ou de um parceiro que seja leal ao seu coração como Deus é. Nenhum relacionamento pode substituir Deus na sua vida. Nenhum sucesso nessa terra pode equivaler ao sucesso celestial de Deus em satisfazer você com a presença dEle.
nenhuma prosperidade, nenhum bem material, nenhum tipo de aquisição ou conquista pode substituir a presença eterna de Deus, preenchendo o vazio do seu coração. Porque quando eu e você colocamos alguma coisa no nosso coração no lugar de Deus, nós estamos dizendo para nós mesmos a quem nós damos culto. Quando nós voltamos a nossa atenção para Romanos 1, e eu convido você a abrir o livro de Romanos 1. Romanos 1, a partir do versículo 18, diz assim: o que está acontecendo aqui é, o apóstolo Paulo está apresentando a carta, ele está dizendo a igreja de Roma, que ele crê tanto que o evangelho, a mensagem de Jesus, das boas notícias, elas produzem tanto poder que é capaz de nos salvar das coisas mais escuras do vazio da nossa alma. Ele está falando para a igreja de Roma que não importa o tamanho da sujeira que eles vivam, o evangelho é salvação, é poder para salvar aqueles que creem. E ele não se envergonha de ficar pregando essa mensagem. Ele não se cansa. Ele tem o desejo de visitar pessoalmente a igreja e falar pessoalmente, porque ele quer que aquela igreja experimente o poder do evangelho que nos salva, que nos cura, que nos liberta, que nos transforma. Mas ele, contudo, ele posiciona um tipo de público, um tipo de pessoa, que ao ouvir a pregação, coloca uma escuta indiferente à beleza de Cristo, à beleza do evangelho. Negligenciam a escuta como alguém que está aberto, humilde para aprender e para absorver e ser alinhado com a mensagem. Então ele posiciona esse tipo de gente a partir do versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Começamos a cartinha de Romanos. Tem uma cartinha para mandar para vocês. O primeiro parágrafo está um pouco pesado, mas vai ficar legal depois. O que está acontecendo aqui, gente? É que Paulo está colocando a indiferença e a negligência do povo diante da mensagem do evangelho. E fala que Deus entregou esse povo que negligencia a mensagem do evangelho. E sabe qual que é o evangelho? A mensagem da cruz. Que olha para a cruz e fala assim: ah, beleza. Que olha para o Senhor morrendo na cruz pelos nossos pecados e fala assim: ah, tá bom, eu preciso entender melhor isso com calma. Que olha para essa mensagem e fala assim: ah, é muito louco, é muito radical, muito alienado. Que olha para essa mensagem e se dizendo sábio, porque acha que pode administrar a sua capacidade de acertar na vida, fica louco. Ele fala para esse povo: Deus os entregou
aos desejos do coração. A palavra concupiscência do coração. Por isso Deus os entregou segundo os desejos pecaminosos do seu coração. A palavra aqui, desejo pecaminoso do coração, é a palavra epitumeu no grego. Significa desejo furioso, anelar, cobiçar coisas proibidas, ansiar aquilo que está fora da sua condição. Na verdade, essa palavra era usada no contexto de um instinto animal. É irracional. O sentido popular dessa palavra, usada naquela época, era como o vinho que deixa um bêbado fora de si. Se torna imprudente, inconsequente, não mede o resultado das suas escolhas. O que Deus está falando aqui é que Ele entregou o homem aos seus desejos naturais. Em Jeremias, no capítulo 17, 9, Deus revela ao profeta algo muito profundo. Ele diz: o coração do homem é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Na versão Almeida Revista Atualizada diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, ele é desesperadamente corrupto. É curioso quando a gente começa a olhar o mundo à nossa volta, principalmente nas redes sociais, e o nosso discurso moral sobre a corrupção do outro. Político é tudo corrupto, não serve para nada. Não sei o que lá, é tudo corrupto, tudo mentiroso, não sei o que lá. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O seu coração é corrupto. A pergunta é, antes de criticar a corrupção dos outros, o que você tem feito com a corrupção do teu coração? O que você tem feito com os desejos corrompidos do seu coração? O nosso coração não é capaz de produzir qualquer tipo de desejo que nos edifica em uma vida sustentável na história. Ou você não está vendo que o mundo está ficando cada vez pior porque o homem está tentando resolver com suas próprias condições. A gente olha o noticiário hoje, gente, é só desgraça. Porque o homem está tentando dar um jeito na história, segundo aquilo que lhe convém no coração. Mas nós estamos nos esquecendo que o nosso coração é corrupto. Nosso coração não é capaz de produzir coisas que nos edificam nessa verdade do amor a Deus. Porque amar é obedecer. Obedecer é sacrificar o desejo do coração e submeter ao desejo do Espírito de Deus. O lance é que, se o meu desejo não pode mais ser consumado nessa terra, o homem litúrgico, ele, a partir do vazio do seu coração, ele constrói caminhos, coisas para amar e adorar, coisas que foram criadas para serem adoradas, passam a ser idolatradas. E sem percebermos, nossos maiores desejos se tornam os nossos maiores ídolos. E eu sinto lhe informar que Deus não divide a atenção dele com nada. E o desejo de Deus, por meio do Espírito Santo, é quebrar os ídolos do nosso coração e apontar os nossos desejos outra vez ao único que pode nos satisfazer de novo e de novo e de novo. Você consegue perceber que o maior julgamento que nós poderíamos receber de Deus é Ele nos entregar aos nossos próprios desejos? Quando a gente pensa assim, Deus vai me punir, Deus vai me julgar. Mas o maior julgamento que eu e você poderíamos receber é Deus nos entregar aos desejos do nosso próprio coração. É Deus deixar você viver
a sua vida segundo as suas próprias escolhas. É Deus deixar você no controle. É Deus deixar você no piloto da sua vida. O maior julgamento que nós poderíamos viver nessa era é Deus sair da nossa história e deixar você conduzir a sua própria vida. Porque se nós não percebemos que o nosso coração é corrupto, desesperadamente corrupto, nós achamos que estamos dando certo com a mão no volante, mas nós nos esquecemos que o rumo daquilo que nós podemos produzir é morte. Sem Deus, o nosso rumo é morte. Sem Deus, nós adoramos coisas que paralisam a nossa vida nessa era. Nós morremos, nós perecemos, porque nós cada vez nos parecemos com aquilo que adoramos. Se nós adoramos aquilo que perece, nós pereceremos. Mas se nós desejamos e amamos aquele que dura para sempre, meu irmão, eu e você estamos investindo em coisas eternas. No versículo 25 ao 32, o mesmo capítulo de Romanos, ele continua, e ele é de uma forma muito prática, e eu preciso te avisar antes de ler esse texto. Não sou eu que estou falando. O apóstolo Paulo, segundo a sabedoria do Espírito, ele está dizendo isso à igreja de Roma. Versículo 25 ele diz: trocaram a verdade de Deus pela mentira, abandonaram, serviram coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre, amém. Por causa disso Deus entregou as paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, fofoqueiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem os seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-la, mas também aprovam aqueles que as praticam. Você consegue perceber que quando nós colocamos o desejo em um trono, nós corremos o risco de idolatrar coisas que eu e você não fomos criados para viver? O que o apóstolo Paulo está falando aqui é que o nosso desejo na nossa própria natureza é corrompido, e ele produz, até mesmo, se preciso, uma militância por algo que Deus não nos criou para sermos. Eu estou falando de coisas aqui que talvez eu nunca falei de púlpito, mas eu sinto que hoje eu devo falar. E eu não só devo falar, como eu devo ler o que está escrito, para que você entenda que não sou eu que estou falando, para que você não entenda que não são homens que estão falando para nós, mas são homens que estão falando segundo a sabedoria do Espírito, para aquilo que eu e você podemos abraçar, sermos alinhados, corrigidos em amor. Porque o homem litúrgico está procurando algo para adorar. E quando nós voltamos os nossos olhos para Deus, que toca nas nossas feridas, que toca na nossa podridão, que toca na nossa fraqueza, nas nossas limitações, e produz em nós um senso de inconformismo,
ou um senso de transformação, isso posiciona a gente num lugar de responsabilidade em responder, corresponder ao processo de discipulado. Não estou falando que você, ao ouvir essa mensagem, você vai sair daqui diferente de como você entrou. Mas hoje é uma oportunidade de você responder a um convite para uma jornada. Há um processo de abrir o seu coração para conhecer o Deus que toca nas suas feridas, que toca na sua podridão, que toca na sua sujeira. Porque se você continuar lendo o livro de Romanos, você vai perceber que esse homem entregue a todas essas coisas é alvo da justiça da cruz do Calvário, é alvo da redenção de Cristo por meio do seu sangue, é alvo do perdão que nós jamais poderíamos merecer por uma condição humana. É algo que Deus, mesmo não vendo que nós tínhamos valor, derramou o valor do sangue do Cordeiro sobre nós. Deus quebra por meio do constrangimento. Eu fico pensando, como você lidaria andando por aí sem condição de poder comprar nada, porque você está endividado. E então alguém aparece no seu caminho e fala assim: quanto que é a sua dívida? É mais do que achar dinheiro na rua isso, hein? A pessoa pergunta: qual é a sua dívida? Então essa pessoa, sem se importar se você conseguiria talvez retribuir a altura do pagamento, resolve, por livre e espontânea vontade, pagar, quitar a sua dívida. Você acha mesmo que do jeito que você está, Deus não te alcance com a graça dele? Você acha mesmo que você entrando aqui, talvez em semelhança com qualquer uma desses atributos de alguém que até aqui não quis ouvir a mensagem do Evangelho e talvez escolheu seguir um desejo do seu coração e tornar ele um Deus para a sua vida? Você acha mesmo que Deus não é capaz de quebrar os ídolos do seu coração para revelar o quanto Ele te ama, mostrando a cruz do Calvário? Abre sua Bíblia em João no capítulo 1. Primeira coisa que a gente precisa entender é que nós jamais supriremos os nossos desejos fora de Deus. Nós jamais encontraremos plena satisfação para os anseios da nossa alma fora de Deus, porque eu e você fomos criados dele, e por isso Deus está continuamente nos lembrando que nós vivemos para Ele. Quantos querem ser alinhados pelo Espírito ao longo dessas semanas, no seu interior, encontrando plena satisfação para o vazio da sua alma na presença de Cristo, nosso Rei e eterno Salvador? Em João, no capítulo 1, primeiro ponto que eu queria saltar aqui com você é que Deus, Ele é perito em nos abordar com algumas perguntas. Se você não conhece ainda, mas o pastor Fernando tem um livro somente sobre perguntas de Jesus. Inclusive tem na livraria lá. Caramba, mano, o genro que faz divulgação do livro do sogro, né? Amém. A pergunta que Jesus sempre, ou na maioria das vezes, faz ao se conectar com alguém é a seguinte: o que você quer? Pergunta para a pessoa do seu lado assim: o que você quer? O que você quer? Olha esse texto, ele é muito curioso. João 1, 35 a 43. O que acontece é, o livro de João vai descrever de uma forma diferente a passagem de Jesus pela Galileia.
E ele vai ressaltar alguns personagens, como João Batista, e ele teve um encontro com João Batista, e João Batista está descrevendo ali quem ele é tudo o que ele esperava, e ele é a consumação do seu chamado, missão e ministério. E no versículo 35 diz: no dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos de João seguiram Jesus. No versículo 38, voltando-se e vendo Jesus que os 2 seguiam ele, perguntou-lhes: o que vocês querem? O que vocês estão querendo? O que você quer? Então eles disseram: mestre, aonde o Senhor está ficando hospedado? Onde o Senhor está passando a noite? A gente quer ir lá. Onde o Senhor está descansando a sua presença, a gente quer ir lá. Respondeu-lhes então: venham e verão. Jesus era muito misterioso, né? Venham e verão. Então foram, e por volta das 4 horas da tarde viram onde ele estava hospedado, e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Pedro, era um dos discípulos de João que tinham seguido Jesus. No 41 diz: o primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e ele disse: achamos o Messias, achamos o Cristo. Então ele levou Pedro até Simão, aqui nem era Pedro ainda, levou Simão a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir da Galileia. Quando encontrou Filipe, disse: siga-me. Primeira coisa que eu entendo é que nós vivemos uma transformação ou renovo dos desejos do nosso interior. O que nós precisamos primeiramente dizer é o que nós queremos e esperamos do discipulado. Não existe transformação de desejos sem discipulado. Você pode passar uma vida inteira frequentando a igreja e continuar desejando as coisas que não estão em Deus, porque igreja não é discipulado. Você pode frequentar cultos, você pode frequentar células, você pode fazer, servir, você pode praticar ministério, mas ainda assim continuar submetendo seus desejos aos ídolos do seu coração, porque tudo isso não produz o discipulado que o seu relacionamento íntimo com Jesus, por meio do Espírito e a palavra, produzem. O que eu preciso te dizer aqui é que muitos querem acompanhar Jesus, mas o discipulado envolve expor o seu real desejo. Você já expôs os seus desejos mais pervertidos para Deus? Você sabe qual foi uma das orações das cartas do apóstolo Paulo, dizendo quem ele era para uma igreja? Ele diz: dos pecadores, talvez eu seja o pior. Nós temos vergonha de reconhecer quem nós realmente somos e o que desejamos. Como se Deus fosse olhar e falar assim: ah, isso aí é muito pesado para mim, hein? Ah, isso aí eu não dou conta não, hein? Deixa eu dizer uma coisa para você. A gente tem o costume de falar que o pecado nos afasta de Deus. Mas quem aparece no jardim para conversar com Adão depois que ele peca? A pergunta é: o pecado te afasta de Deus ou o pecado quebra a sua comunhão com Deus? Porque mesmo Deus aparecendo no jardim com o homem em pecado, a palavra diz que Adão teve medo de Deus. Eu fico pensando se Adão tivesse se exposto, assim: pequei, vacilei, pisei na jaca, foi mal, me perdoa, eu não quero mais. O que aconteceria? Mas Deus pergunta para Adão: o que você fez? Sabe o que ele fala? Ah, foi a mulher que o Senhor me deu. Ah, foi as coisas aí, foi a vida que o Senhor me deu, me levou até isso aqui. Foram os problemas, foram as circunstâncias,
foram as coisas. Mas ele não contou para Deus: foi o meu desejo de procurar satisfação fora da sua presença. Foi o meu desejo. Você parou para pensar que Eva peca primeiro e dá o fruto para Adão. Adão poderia falar assim: o que você fez? Mas Adão compartilha. Adão se omite. Nós estávamos numa reunião falando sobre relacionamentos. E eu quero expor aqui para você. Não é porque talvez o seu parceiro, namorado ou namorada, faça algo errado que você precisa fazer junto. Deseje algo errado que você precisa desejar junto. Não é porque as pessoas que você andam desejam coisas que afastam de Deus que você precisa, por status, fazer junto, por aceitação, viver junto. Não é porque a pessoa se embriaga com vinho, cerveja, usa drogas, que você precisa. Eu lembro que minha mãe falava assim: se as pessoas comerem cocô, você vai comer também? Típico de mãe, né? Mas não é porque as pessoas fazem que a gente deve fazer. Não é porque o mundo está desejando algo que a gente tem que se moldar ao padrão do mundo. Porque Romanos 12 fala: não vos conformeis com o padrão desse mundo, mas antes sejam transformados pela renovação da sua mente, para que enfim possam experimentar, comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que você quer? Essa mesma história, ela aparece lá em Lucas 5, quando Jesus encontra Pedro lavando as redes. É o mesmo contexto. João não entra nesses detalhes, mas Marcos, Lucas vão entrar nesses detalhes. Pedro, ele recebe a presença de Jesus no seu barco, e Jesus fala assim: vá para agora águas mais profundas. Depois de uma noite de pescaria falida, vai para águas mais profundas e jogue a rede de novo. E o curioso aqui é que André apresenta Jesus para o seu irmão. E primeiramente ele reconhece que Jesus era um mestre, provavelmente pelos ensinos de Jesus. Então, o que acontece fatalmente é que quando nós nos expomos ao ensino do mestre, e aquilo reverbera no nosso coração, quando nós vamos compartilhar aquilo para aqueles que estão ao nosso redor, nós falamos: eu achei o Messias. Talvez os nossos encontros com a palavra sejam monótonos, sejam tediosos, sejam chatos, mas quando nós perseveramos no mestre, nós temos a revelação do Cristo. Quando nós perseveramos no conhecimento dos ensinos de Jesus, nós conhecemos o Cristo revelado nas Escrituras. Sabe por quê? Muitos de nós estamos paralisados no lugar de silêncio diante da pregação do Evangelho. Sabe por que nós temos dificuldade de engajar pessoas no projeto ID? Sabe por que a gente se movimenta a partir de empurrões do tipo: vai, você precisa ir? Porque talvez nós estejamos idolatrando mais a nossa imagem, mais os desejos do nosso coração, do que querendo conhecer o Cristo que nos envia. Que nos envia para o nosso desconforto, que nos envia para a missão, que nos envia para falar uns aos outros assim: eu achei o Cristo. Se você não tem o que dizer, é porque talvez você ainda não achou. Se você não achou, você está perdido. Se você não foi encontrado, você está órfão. Deus quer te encontrar e produzir vida de verdade, confrontando os ídolos que roubam e drenam a sua adoração. Eu encontrei o Messias. Quando nós desejamos o Messias, todo o restante vira entrega, oferta. André levou o seu irmão até Jesus,
E Jesus tem aquele encontro com Pedro lavando as redes e manda ele para o lugar mais profundo. Quando Jesus nos pergunta o que nós queremos, é porque muitas vezes nós não vemos que os nossos desejos, o nosso coração se tornaram ídolos na nossa vida. E eles precisam ser quebrados. Lucas 5 retrata Pedro indagando Jesus, fala assim: eu não vou para águas mais profundas. Nós passamos a noite inteira tentando pescar alguma coisa e nós não pegamos nada. Como você está falando para a gente ir, eu vou. Mas deixa eu dizer uma coisa, eu sei, eu sou pescador, eu domino essa área aqui. Eu sei que nós não vamos pegar nada. Sabe como Jesus confronta os ídolos do nosso coração? Levando até o momento em que eles falham. Quando o seu controle falha. Quando o domínio da sua história quebra. Quando você, no seu ímpeto do orgulho, você conseguiu muitas coisas, mas tem um momento em que as suas tentativas sucumbem. Então Jesus fala assim: vai lá agora. Volta lá. E aí você reconhece: eu tentei. Sozinho eu não consigo mais. Eu sou humano, eu sou ser. Não dou mais conta. Jesus nos leva até onde os nossos ídolos não nos oferecem mais nada. Ele nos leva até o lugar onde nós estamos fragilizados. Ele leva até o lugar onde a gente reconhece que a gente não é nada. Onde os nossos desejos só produziram caminhos ruins. Onde a gente só bateu cabeça. Ele nos leva aos nossos traumas. Ele nos leva às áreas do nosso coração em que tudo o que nós desejávamos, amávamos e adorávamos era fazer do jeito que nós achávamos que tinha que ser feito. Ele nos leva até nossos relacionamentos que a gente controla, que a gente reina. Ele nos leva até a nossa vida profissional, ele nos leva até a nossa vida financeira. Ele nos leva até o nosso ministério, a nossa vocação, o nosso chamado. Ele nos leva até o lugar onde os nossos ímpetos de conquista, sejam por bens materiais ou qualquer outra coisa que represente sucesso. Ele nos leva até onde a nossa imagem, que a gente tanto tenta zelar, ela sucumbe. E então a gente fica exposto. Você percebeu alguém que zela muito pela sua vaidade, pela sua imagem, é exposto? Essa pessoa some. Alguém que se preocupa demais com o que os outros pensam, quando é exposto, some. Quando falha, some. Porque de alguma forma nós projetamos uma idolatria perfeita para a nossa vida. Mas nós somos falhos. Só existe um que é infalível. Só existe um que aparece no meio dos nossos traumas e fala assim: vai lá, deixa eu te mostrar quem eu sou. Você não domina a sua vida, mas eu criei a vida. Vai lá, vai para águas mais profundas de novo. Volta para o lugar onde você falhou. Volta para o lugar onde os ídolos não te entregaram o que você esperava. Volta para o lugar onde seus desejos não foram supridos. Volta para o lugar onde você agora está insatisfeito. Volta para o lugar onde você está vazio, porque eu quero encher você de vez. Até mesmo quando as coisas não vão bem, nós demoramos para reconhecer que precisamos de ajuda. São os ídolos da nossa liturgia particular, dos nossos desejos. Nós mascaramos o templo da nossa vida. Nós fingimos que está tudo bem. Nós lavamos a rede como um dia de trabalho normal. Nós vamos e vimos, nós ficamos, vamos, vimos. Mas Jesus não está vendo a sua rotina. Jesus está vendo o seu coração. É curioso, porque Jesus não pergunta se ele podia entrar no barco. Ele entra.
Ele entra e fala para Pedro: afasta um pouco porque eu quero ensinar algumas coisas. Jesus reconhece um coração que está vazio. Jesus reconhece o seu barco vazio. E por último, quando Jesus nos convida para uma vida de discipulado, a palavra diz que Jesus, ele ascende aos céus, ele volta para o Pai. Mas o lance é que ele deixa o Espírito Santo. E o Espírito nos guia, ou melhor, guia os nossos desejos a convergirem com os desejos de Deus. O Espírito nos alinha. O Espírito é a bússola interior que aponta o nosso norte. João 14, Jesus vai dizer no versículo 15, nós lemos isso na série passada quase que inteira: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará o outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pôde recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. No versículo 16, ele repete, no capítulo 16, no versículo 13: mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. É impossível nós vivermos um renovo dos desejos do nosso interior se nós continuarmos mascarando o que nós queremos para caminhar como multidão com Jesus. Jesus quer que eu e você caminhemos com Ele como discípulos. Como discípulos, sermos transformados de dentro para fora pela ação do Espírito. É o Espírito quem nos guia na verdade. Nós não temos mais Jesus andando pelas ruas. Nós não temos mais um homem andando aqui entre nós, por mais que nós esperamos esse grande dia em que Ele voltará e habitará em nosso meio. Mas nós não temos nessa presente era Jesus corporeamente andando em nosso meio. Mas nós temos o conselheiro. Ele não ensinaria nada sobre Ele, mas Ele ensinaria tudo sobre Jesus. Ele nos guia na verdade. Ele alinha os desejos do nosso coração. Ele exorta, Ele corrige a rota. Ele é a bússola que aponta-nos para o rumo que Deus nos planejou para irmos. Ele é o Espírito que nos conduz como filhos amados. Ele alinha nossa direção para a vida. Ele nos ajuda a renunciar e entregar todos os desejos mais profundos do nosso coração, para vivermos os desejos mais profundos do coração do Pai. Em Romanos 8, eu quero terminar assim. O apóstolo Paulo diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida, me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei era incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Ora, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão mais sob o domínio da carne, aleluia, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês.
E se alguém não tem um Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do Espírito que habita em vocês hoje. Portanto, irmãos, não estamos mais em dívida para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escraviza para novamente ter medo, mas receberam um Espírito que adota como filho, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito dentro de nós está testemunhando ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para também participar da sua glória. Eu considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Versículo 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois nós não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou também chamou, os que chamou também justificou, os que justificou também glorificou. E a forma como esse capítulo encerra, eu queria que você celebrasse comigo. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia? Ou a perseguição, a fome? Ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelha destinada ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você pode ficar em pé no seu lugar, meu irmão? A pergunta que eu quero fazer para você diante dessa verdade: o que você quer? Você consegue perceber o Espírito falando ao seu coração e talvez tocando os desejos que se tornaram ídolos na sua alma e que tem drenado e roubado a sua devoção ao único que pode satisfazer o seu vazio? A pergunta que Jesus está fazendo para você hoje, seja você velho de igreja, seja você um recém-convertido, o que você quer para a sua vida? O que você deseja para a sua vida? Ou é Jesus 100%, ou é nada. Ou você se entrega para Jesus 100%, ou você vive nada. Eu convido você a responder isso nessa noite. Se você percebe algumas coisas no seu coração, alguns desejos, algumas ideias que se tornaram
ídolos no seu coração e tem roubado a sua atenção, tem drenado a sua vida com Deus, tem roubado os seus dias, tem produzido até mesmo preocupação. Talvez sejam frustrações, talvez seja a sua história, as falhas, talvez sejam as quedas, talvez seja até mesmo o seu orgulho, talvez seja até mesmo o sucesso, talvez seja o zelo excessivo, a vaidade com a sua imagem, talvez seja o medo de tocar de novo na dor, talvez seja o medo de acessar o sofrimento vivido no passado. Eu não sei o que você posicionou em um lugar protegido e que você blindou como um lugar de adoração, um lugar que você não toca, um lugar que você esconde. Eu sinto o Espírito Santo querendo acessar esse lugar e falando: o que você quer fazer com isso aí? O que você quer fazer com os ídolos da sua alma? Se você entende que você tem coisas para entregar diante de Jesus, sai do seu lugar, vem aqui na frente, se ajoelhe, se prostre, peça perdão ao Senhor, se reconcilie com Ele. Vamos lá. Talvez você se sinta envergonhado diante disso, mas não tenha vergonha. Nós queremos orar com você. Deixa eu dizer uma coisa. Talvez sejam os prazeres desse mundo, talvez sejam os relacionamentos que produzem prazer baseado na sua carência. Sai do seu lugar. Talvez seja a sua orfandade. Você protege isso. Se exponha diante da presença e peça perdão. Pare de idolatrar a sua dor. Pare de ficar remoendo a sua dor. Jesus, enquanto nós cantamos, eu ia pedir para os líderes para nós orarmos. Mas eu sinto que existem muitas outras pessoas. É curioso porque eu vejo daqui de cima e eu sei muitos o que cada um está passando. Mas não resista a esse processo. Se entrega, se renda. Não fique só assistindo o que Deus está falando com você, porque é com você. Amém? Vamos orar. Não existe mais um coração e mente que divide a atenção. Você brilhou mais forte que qualquer paixão que eu poderia ter. Não existe mais em mim coração e mente que divide a atenção. O seu nome brilhou mais forte que qualquer paixão que eu poderia ter. Quanto mais eu vejo, quanto mais conheço, mas eu amo a tua presença. Quanto mais eu vejo, quanto mais conheço, mas eu amo a tua presença. Minha vida entreguei, pois encontrei em Cristo a comunhão com o Pai. O conhecer teu coração, o amor maduro que me faz permanecer. Quanto mais eu vejo, quanto mais conheço, mas eu amo a tua presença. Quanto mais eu vejo, quanto mais conheço, mas eu amo a tua presença. Quanto mais
mas eu amo a tua presença. Quanto mais eu vejo, quanto mais conheço, mas eu amo a tua presença. Quanto mais eu vejo, quanto mais conheço, mas eu amo a tua presença. Quanto mais eu vejo, quanto mais conheço, mas eu amo a tua presença. Não há outro mais belo que ele, santo. E não há nome mais belo que o dele, santo. E não há outro mais belo que ele, santo. E não há nome mais belo que o dele, santo. E não há outro mais belo que ele, santo. E não há nome mais belo que o dele, santo. Vamos lá, você pode levantar suas mãos e cantar isso a Jesus. Não há outro. Santo. E não há nome mais belo que ele, santo. Não há no céu, não há na terra outro igual a ti. Não há no céu, não há na terra nome igual ao teu. Não há no céu, não há na terra outro igual a ti. Não há no céu, não há na terra nome. Não há outro mais belo que ele, santo. Não há nome mais belo que o dele. Ai, Jesus. Não há outro mais belo que ele. Não há nome mais belo que o dele. Nada se compara à sua beleza, Jesus. Nada se compara ao seu amor, seu perdão. Ah, nos constranja, nos constrange. Atraia-nos ao lugar onde os ídolos do nosso coração são deixados de lado. Onde os nossos desejos são renovados, onde a nossa adoração e amor é renovado, onde a satisfação é encontrada para sempre em Ti, Jesus. Senhor, nós cantamos, oramos, expressando que de fato o Senhor é tudo o que nós queremos, tudo o que nós precisamos e tudo o que nós desejamos. Não existe outro que possa satisfazer os desejos da nossa alma. A sua palavra diz: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Ah, Espírito, nos ajuda a encontrarmos descanso para nossa alma em Sua presença. Nos ajuda a balizarmos o nosso coração e repousarmos os nossos anseios na Sua vontade. Alinha os nossos pensamentos aos pensamentos do alto. Alinha os nossos olhos ao lugar onde nós vemos aquele que nos supre, que é o socorro presente no meio das lutas.
Alinha as nossas expectativas às coisas que duram para sempre e nos livra daquilo que perece com o tempo. Nos livra dos enganos, dos enroscos da vida passageira. Mas nós queremos depositar os nossos desejos naquilo que é celestial e eterno. Nós queremos a sua presença mais que tudo. Você pode virar para a pessoa do seu lado e falar isso: que o Espírito Santo encontre em você alguém dependente dele, buscando as coisas que duram para sempre. Chega, fala para quem está do teu lado assim: chega das coisas que apodrecem. Fala para a pessoa assim: chega das coisas que têm prazo de validade. Chega, fala assim, ó: chega de fofoca, chega de mentira, chega de malícia, chega de palavrão, chega de vícios, chega de pornografia, chega de impureza e de imoralidade, chega de pecado, meu irmão. Deus está nos chamando para vivermos satisfeitos naquilo que é santo e eterno. Que o Espírito possa selar isso no seu coração nessa noite, e você possa estar comprometido ao longo dessas semanas em sondar o seu coração, para que o Espírito possa te identificar e te mostrar os ídolos do seu coração, para que sejam removidos e você viva uma devoção extravagante ao Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe, você possa voltar para casa cheio de expectativa naquilo que Ele tem para nós. Se você está visitando a gente hoje, não vai embora sem passar na sala de conexão. A gente quer trocar ideia com você. É isso aí, até semana que vem.